Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e antes de falar de basquete, de vôlei e futebol, eu não falei pra você que o Limpa Estoque Marabras começou muito bem. As pessoas estão gostando, viu? E as lojas estão cheias. Mas não é à toa, né, gente? A Marabras faz uma verdadeira operação de guerra à concorrência, negocia até onde não der mais com seus fornecedores para o preço chegar o mais baixo possível para você aproveitar. E depois, ainda você parcela em 10 vezes sem juros no cartão. Gostou, né? São mais de 130 lojas a todo vapor esperando por você, com os vendedores que sabem o que eles precisam fazer e sabem tudo para poder realizar os seus sonhos. Então vamos lá, né, galera? Não é à toa e não é toda hora que tem Limpa Estoque Marabras. Vamos aproveitar, vamos renovar a casa toda. Tá barato demais. Limpa Estoque Marabras, preço menor, você já sabe, ninguém faz. Vamos falar um pouquinho de vôlei. O Taubaté voltou à disputa da Superliga Masculina com vitória. Na noite de sábado, a equipe derrotou o Montes Claros no ginásio do Abaeté por 3-0. E o ponteiro Lucarelli foi eleito o melhor atleta em quadra. E esse resultado positivo mantém a equipe taubatiana na vice-liderança, isolada com 27 pontos, 3 a menos que o Sada Cruzeiro, que é o líder. E o próximo jogo agora será na próxima quarta-feira, às 8 da noite, contra o Vôlei Sul, em casa pela Copa do Brasil. Falando de Superliga, Antônio Carmo, uma bela vitória do Taubaté Vôlei, certo? Lucarelli jogou muito, é de se esperar. É o principal jogador hoje do vôlei brasileiro. O Dante falou isso aqui, né, quando ele esteve aqui dando uma entrevista para nós, e você o questionava, né, na visão dele, qual é o principal jogador do Brasil hoje. Ele falava do Lucarelli. E é verdade, o garoto novo ainda, de seleção, vai ter a oportunidade de jogar a primeira Olimpíada neste ano, e aí está mostrando a competência. O Cruzeiro ganhou, o Taubaté segue na briga aí para pegar o Cruzeiro, né, André? Que é importante terminar em primeiro lugar, e são 3 pontos, é o jogo da volta. Se todo mundo for ganhando, aí é claro que não é assim também que funciona, mas a possibilidade existe. Então a vitória foi importante na volta para a Superliga, e agora também a cabeça do time já tem que mudar, porque quarta-feira joga em casa de novo, mas aí pela Copa do Brasil. Agora tem que virar a chavinha. Ainda falando de Superliga, o São José voltou a vencer novamente o Minas Tênis, dessa vez pela Liga, né, no ginásio do Tênis Clube. E os comandados do técnico Leonardo Carvalho tiveram dificuldades, mas superaram o rival por 3-2 no último sábado. Seguinte, o central josense Everton, muito conhecido e querido pela torcida, foi escolhido o melhor jogador da partida. E com essa vitória, o São José voltou ao G8, está aí na 8ª posição com 14 pontos. Próximo jogo também será na Copa do Brasil contra o SESI. Parada difícil, né, cara? Quarta-feira em São Paulo, um jogo único, né? Seria melhor, André, se a vitória fosse por 3-1, por exemplo. Sim. E aí o time garantir 3 pontinhos, garantia 3 né, pontos e ficaria numa situação melhor na classificação. Está embolado ali, a 8ª vaga está embolada. Tivemos a primeira vitória do Juiz de Fora na rodada, ganhou o primeiro jogo. De repente o time pode se animar, querer subir um pouquinho na tabela. Mas a vitória era muito importante para a equipe se recuperar dentro da Superliga, já tinha batido o próprio Minas lá pela Copa do Brasil e agora segue aí com dessa vitória na Superliga, com um pouco mais de tranquilidade. Legal. Tá certo, vamos falar um pouquinho de basquete, porque a estreia do norte-americano Scott Rogers com a camisa do São José foi marcada por derrota. O time josense foi superado pelo Mogi das Cruzes, que tá de alma lavada, agora deu troco, devolveu por 82-70 na noite da última sexta-feira, pelo retorno aí do NBB. O armador, o Scott Rogers, foi o cestinha da partida com 21 pontos. Resultado também aí que manteve o São José na 10ª posição, Antônio Carlos. O time não está conseguindo, né, André, reeditar as boas atuações do Paulista. Começou muito bem o campeonato, 2 vitórias fora de casa, mas depois ele não está com, ele não tá com 50% de aproveitamento ainda. Isso é pouco, é muito pouco para um time que entrou no Campeonato Brasileiro pensando, sinceramente, eu não acho que o São José tenha hoje condições de brigar pelo título, não. Mas vai ter que mostrar um pouco mais de bola, né, cara? E agora, são 3 derrotas, 3 jogos fora. 3 derrotas seguidas. A estreia do Scott foi excelente. Para quem chegou agora, entrou, estava no banco, ritmo de jogo, né? E foi o cestinha do jogo, ainda competindo contra Chamel, contra Lério Taylor e tal. Ele fez mais pontos, inclusive, que o Chamel. Fez, e foi o cestinha da partida. É sinal de que, né, a hora que estiver bem aí. E agora o São José vai fazer 2 jogos em casa, como você gosta de dizer. Seguinte, 2 jogos em casa, não se pode pensar em outra coisa a não ser 2 vitórias contra o pessoal lá do Nordeste. Que no começo, agora é o começo do segundo turno para o São José, faltando ainda aquele jogo contra o Brasília atrasado. Mas amanhã,
não é? Amanhã, 8 da noite, lá no Lineu de Moura, ele contra pega Álvaro o Vitória, Calvo. Vitória, Regis, Marrelli e tal. E quinta-feira contra o Basquete Cearense. São 2 jogos que obrigatoriamente, pela necessidade daquilo que se apresenta o campeonato, São José tem que ganhar. A Fernanda Facage sempre participando aqui, dizendo basquete triste realidade. Fala aí, Andressa, por que você não tá lendo? Tô lendo aqui, ó. Boa tarde, Carmo. Quero ir Mancelo dia 14 no jogo. Vai no jogo do basquete, Antônio Carmo. Vamos lá. O pessoal falando do basquete. Amanhã eu vou trabalhar lá. Agradecer também ao Wagner Alves, falando do Taubaté. O burrinho caiu, mas caiu em pé. Parabéns a todo o time e a diretoria. Thales foi guerreiro. E também aqui, ó, Rogério Vilpert. A hora mais legal do jogo do Taubaté foi a hora que começaram a gritar o nome do goleiro Felipe para dar motivação para ele pegar o pênalti. É verdade. Antes do pênalti batido, a torcida gritou, e eu falei, deixa comigo. Deixa comigo que eu pego. Luan Ferreira, burrinho caiu, mas temos o burrão que vai com tudo. Taubaté, vamos ser campeão, e o João Vitor Burrinho jogou muito. Inclusive, a gente vai falar do burrão daqui a pouquinho, depois do intervalo, da Águia do Vale também, informações para você que é torcedor do São José e também do São José Futebol Clube. Até já.